ali Ele estaria. Então é isso que nós cremos nessa noite. Ele está nesse lugar e nós queremos exaltá-lo. Independente de se tem a pessoa que você esperava que estivesse, o Senhor está vendo a nossa vida aqui. O Senhor está te vendo aqui. Gostaria que você ficasse de pé. E que hoje você possa dar o seu melhor ao Senhor. Você pode ser melhor hoje do que você foi ontem, do que você foi na semana passada. Nós podemos dar o nosso melhor ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, no Salmo 92, no versículo 1, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom. Que o seu coração possa falar essa palavra. Como é bom, Deus. Como é bom, Altíssimo, render graças ao Senhor. Que o Senhor nos dê um coração grato nesta noite, porque o coração grato, ele é um coração frutífero. E no versículo 1 do capítulo 93 diz, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram. Senhor, as águas se levantaram. Levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te chamamos para esse lugar. Nós te chamamos para que o Senhor venha e fique à vontade no nosso meio. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e por nós e através de nós, Espírito Santo. Use os nossos lábios para te adorar. Se o Senhor não nos ajudar a te adorar, nem isso nós conseguimos, ó Deus, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Olhe cada coração aqui nesta noite, Senhor. Eu não sei como os meus irmãos saíram de casa. Eu não sei, Senhor, quais são as aflições, ó Deus, quais são os medos, as angústias. Eu não sei, Senhor, quem ficou enfermo em casa, quem poderia ter vindo, meu Deus, mas eu sei que o Senhor pode mudar situações. Eu sei que o Senhor pode dar uma palavra e as pessoas serem curadas do outro lado onde elas estiverem, Senhor. Eu sei que nesse ambiente, esse ambiente onde nós invocamos a tua presença, Senhor, pode vir cura, pode vir transformação, pode vir paz. E é isso que nós invocamos nesta noite, Deus. E nós consagramos a ti o nosso coração. Nós consagramos a ti a nossa vida. Nós entregamos a ti, Senhor, tudo que há em nós. Senhor, tudo que há em nós, do alto da cabeça à planta dos pés, nós entregamos a ti. Nós rendemos louvores a ti, Senhor. As nossas mãos são para te adorar. Os nossos lábios, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso corpo, Deus, é para ti. E nós consagramos a ti, ó Rei dos Reis. Nós dizemos quem o Senhor é. Quem o Senhor é para nós. Nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Vai abrindo a sua boca, vai dizendo ao Senhor. Deixe o Senhor fluir através de você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, ó Deus. Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Oh Senhor, nós consagramos a Ti, ó Rei dos Reis. Nós dizemos que nós queremos mesmo, Senhor, ser consagrados a Ti, Senhor, separados para o seu nome, separados para a Sua honra, Senhor. Meu coração, A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. celebre ao Senhor. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, Seja exaltado, Senhor. pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Diga mais uma vez, pois Tu és o Deus Criador. Então diga a honra ao Seu nome, Jesus. Ao Teu nome, Jesus. A glória, Ao Teu nome todo louvor. a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor E o louvor ao Rei. ao Rei Jesus. A honra. Diga isso ao Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus.
Nós te damos a honra, Espírito Santo de Deus. Nós te damos toda a glória, Senhor. Nós dobramos o nosso coração diante de Ti, ó Rei. Nós dizemos que o Seu reino, Pai, não existe outro. Não existe outro Rei. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor a quem nós queiramos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais. Por isso nós Te atraímos com o nosso louvor, com a nossa canção, Senhor. Nós Te atraímos com a nossa voz, nós Te atraímos nessa noite. E dizemos, Espírito Santo, oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Então diga isso ao Senhor, que Ele é o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Aleluia, Jesus. Para dizer que Tu és o Rei. Oh, somente o Senhor é o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Diga, os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Oh, Jesus. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Somente o Senhor é o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Então como fica o reino? Aleluia, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Enquanto os instrumentos tocam, você pode abrir a sua boca. A Tua igreja Te adora, Senhor. Nós cantamos isso de verdade, Senhor. Nós Te adoramos como igreja, como povo, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, como pessoas que reconhecem a Sua grandeza, como homem e mulher que sabe que o Senhor está acima de todos e de tudo, como homens e mulheres, ó Deus, que reconhecem o poder e o senhorio do Senhor, ó Deus. Homens e mulheres que se dobram diante da sua majestade, porque é isso, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, o Seu reino é eterno. Ó Deus, o Seu reino não passará, a Tua vontade não passará. Ó Deus, tudo que no Senhor é, tudo que é do Senhor, tudo que vem de Ti é eterno, Senhor. Por isso nesta noite, como igreja do Senhor Te bendizemos, como igreja do Senhor, ó Deus, Te adoramos e dizemos que o Senhor é santo, e dizemos que o Senhor é maravilhoso, e dizemos que o Senhor é o único Deus a quem nós desejamos, o único Deus a quem nós queremos servir, Pai. Nos dê um coração, Deus, para Te servir, um coração inteiro, Deus, uma mente inteira, um corpo inteiro para Te adorar, para dizer ao Senhor, ainda que os reinos se abalam, Deus, o Teu reino não abalará, ainda que o governo se abale, ainda, Senhor, que aconteça guerra aqui no mundo, o Seu reino, Deus, não abalará. Ninguém impede o Senhor, ninguém vence o Senhor.
Oh, o teu reino é sempre eterno. O seu reino é sempre firmado em fidelidade. Aleluia, Senhor. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Espírito Santo. A tua igreja te adora, sim, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está vivo. Nós sabemos que o Senhor está vivo neste lugar. E nós queremos a tua unção. Nós queremos viver para sempre diante do Senhor. Não nos permita, Senhor. Não nos permita sair dessa presença. A tua palavra diz que o pecado jaz à porta. Cabe a cada um de nós dominá-lo. Nós não queremos sair da tua presença, Senhor. Não permita, Deus, que a gente saia desse lugar de adoração, desse lugar de bendizer e reconhecer a sua grandeza, desse lugar, ó Deus, onde nós podemos sentir o teu bom perfume, sentir o teu perfume, te beijar, Senhor, te abraçar, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos dê esse lugar todos os dias. Lugar onde nós te adoramos, onde nós cantamos uma canção só para o Senhor. Onde nós cantamos uma canção saída do nosso coração. Onde só cantamos uma canção, Senhor, só para o Senhor. Só para te bendizer. Espírito Santo, sopra nesse lugar, Deus, a unção fresca da adoração. Sopra nesse lugar, Deus, o nosso coração, papai, papai. Nós queremos esse lugar, nós queremos ser aqueles que o Senhor vai encontrar te adorando em espírito e em verdade. E nós te entregamos nessa hora o nosso coração, Senhor. Vem, Espírito Santo, porque nós te queremos. Porque nós queremos sempre estar diante desse altar, diante dessa presença, aleluia. Oh, Senhor, nós queremos mais, Espírito Santo. Oh, Jesus, vá falando com o Pai, querido. Fale com o Senhor os desejos e anseios do seu coração em adoração. Fale com o Espírito Santo para que venha e toque a sua vida. Chame o Espírito Santo para que ele venha e faça diferença dentro de você. Chame o Senhor que ele vem. Chame o Senhor que ele faz. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Prontos para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem, Jesus. Seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar e as cadeias quebrar. Com agir e o fluir desta unção, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar.
eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção. Oh, Senhor, essa unção que nós queremos, Deus, é a unção de sermos mesmo imbatíveis diante de tantas circunstâncias difíceis. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que é forte, aquele que é poderoso, possa nesta noite entrar nos lares, entrar no nosso coração, derrubar cadeias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que nesta noite nós saímos daqui, Deus, sentindo mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Mestre. Aleluia. Nesse mesmo momento de adoração, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós queremos dizer: Senhor, nós te devolvemos aquilo que o Senhor tem nos dado, tem sobrado na nossa mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma casa onde dormir, nós temos uma cama onde repousar a nossa cabeça, nós temos o que comer. Nós louvamos a Deus. A Bíblia diz que tudo que nós temos, nós não teríamos se do céu não fosse dado. Então a comida que você come, a roupa que você veste, a casa que você mora, a igreja que você congrega, vem do Senhor. Então, com o coração, saia do seu lugar, louvando, adorando ao Senhor, e oferte, traga seu dízimo. Se você vai fazer pelo QR Code, fique à vontade. Mas nós continuamos adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Não há nada que nos faça temer, Pai. Não há crise financeira, não há crise no Brasil, não há crise no mundo, Pai, que nos faça temer, porque nós cremos no Deus, aquele que provê todas as coisas, aquele que é dono do ouro, aquele que é dono da prata. Por isso, Senhor, nós trazemos diante de Ti o nosso dízimo, trazemos diante do Senhor a nossa oferta, nós consagramos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado. Eu te louvo, Deus, pela comida que nós comemos. Te louvamos, ó Deus, pela roupa que vestimos. Obrigada por essa casa que nos recebe. Obrigada, Deus, por cada dízimo que vem aqui, onde nós podemos abençoar missionários, onde nós podemos abençoar outras tantas vidas. Obrigada porque nós podemos pagar a luz, a água. Obrigada porque nós temos o conforto do ar-condicionado. Ó Pai, obrigada por cada dizimista e ofertante dessa casa. Nós te louvamos, ó Deus. Essa casa tem pão. Essa casa tem pão, Senhor, porque tem homens e mulheres fiéis ao Senhor. Abençoamos essas mãos. Tudo que essas mãos tocarem, Deus, a Tua palavra diz que pode ser abençoado. Tudo que tocarem, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, graça e paz sobre o seu coração. Amém, queridos? Todos em paz aqui nessa noite. Que bom, graças a Deus por isso. Nós vamos, antes da palavra, dar alguns recados aqui. E, Léo, é possível? Vai ser possível? Que bom. Nós estamos com um problema aqui na internet ainda, nos acompanhando desde domingo. Mas eu já quero dar uma notícia que se alguém tiver, se não viajar na maionese, né, não perder essa notícia, esse recado. Na semana que vem, queridos, terça que vem é um feriado, sim ou não? Em Belo Horizonte, vai ter uma reunião de homens no acampamento, que é o Churrascando, né, um tempo de comunhão das gerações de homens da igreja, acima de 12 anos, e por esta razão, somadas, nós não teremos a reunião de terça-feira, ok, queridos? Fala assim, ok, está todo mundo, porque eu não quero que ninguém apareça aqui, olha, o pastor não avisou. Então nós estaremos no acampamento, a maior parte. Eu sei que as mulheres podem falar assim, poxa vida, pastor, nós não vamos estar lá. Eu vou incentivar vocês a se reunir onde vocês quiserem. Vai para a casa da pastora Helena, por exemplo, pode todo mundo, vai para lá.
tem certeza que ela vai receber todo mundo muito bem. E aí você libera o seu marido, o seu irmão, o seu primo, seu pai, seu tio, seu filho, libera ele para estar lá conosco. Amém, queridos? Dito isto, Léo, por favor, agora pode fazer, né, o protocolo normal. Participe do Culto Esperança na IMC. Toda terça-feira às 19h30 é dia do Culto Esperança. Depois de 4 anos, estamos de volta com o acampamento de mulheres, dias 22 a 24 de setembro. Invista em você. O tema é tudo sobre nós, frágeis e destemidas. Faça já a sua inscrição pelo Prover ou site da IMC. Já estão abertas as inscrições para o melhor acampamento das galáxias, acampamento PPA. Meu DNA é cristão, de 12 a 15 de outubro, para adolescentes de 11 a 14 anos. Faça já sua inscrição pelo app Prover ou pelo site da IMC. Em agosto, tem um encontro de homens na sede campestre da IMC, com um momento muito especial de comunhão, acompanhado daquele churrascão. Encontro de homens de todas as gerações. Dia 15 de agosto, faça já a sua inscrição. A oficina de panificação está de volta em agosto. Aprenda a fazer pães artesanais de fermentação natural e biológica. Toda segunda-feira, às 14 horas. A cada aula, uma receita diferente. Você pode fazer apenas a aula de seu interesse. Fale com a Viviane no 31 99757 3451. Oi, gente! Pra quem não sabe, tá chegando o nosso acampamento O Retorno do Rei. E eu tenho um anúncio muito importante pra vocês. Nós estamos com a campanha Ajude um Acampante, que é voltada para ajudar financeiramente alguns adolescentes que não podem ir ao nosso acampamento. Então, se você pode nos ajudar, os dados para transferência vão estar aqui no final desse vídeo. E tem mais, hein? Nós estamos vendendo uma palha italiana deliciosa para ajudar com o acampamento. Vocês não vão querer perder. Participe do próximo encontro do Projeto Bem Viver, com a palestra Prevenção e Estimulação Cognitiva no Idoso. Também teremos atividades práticas e estimuladoras de memória, raciocínio e de orientação no tempo e espaço. Será no dia 19 de agosto, às 15 horas. Todos são bem-vindos para o encontro. Se quiser, traga um lanche para compartilhar. Venha estudar sobre o livro de Apocalipse na Escola Bíblica IMC. Faça parte de uma das turmas do curso Apocalipse, seguindo o Cordeiro rumo à restauração de todas as coisas. Aulas aos domingos, às 9h30. No dia 26 de agosto, teremos o nosso Dia no Sítio. Se inscreva para participar desta festa de comunhão no sítio da IMC, onde teremos um culto de batismo para celebrar a nova vida daqueles que irão batizar. Interessados em batizar, procurem o Pastor Henrique. Inscrições e informações no Prover ou site da IMC. As oficinas de artesanato retomaram as atividades neste semestre. Ainda dá tempo de você participar. Toda sexta-feira, de 14 às 17 horas. Apenas R$ 60 pelos 4 meses de curso. Fale com uma das coordenadoras do Arte e Vida Artesanato. Dia 13 de agosto é dia de homenagear os papais. Venha celebrar a Deus em nosso culto e participar do momento especial de honrar e abençoar os papais. Traga seu pai para esta celebração. Saiba mais sobre esses avisos e agendas da IMC pelo Instagram, site e aplicativo Prover ou através da Secretaria da Igreja. Muito bem. Lembrando, queridos, que você que é homem tem que fazer a inscrição, né, para estar lá no churrasco. Que eu quero convidar aqui os pais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai? Pai? Avô também, pode levantar, viu, avô? Pai. Eu quero dizer para vocês que esse domingo nós temos uma palavra para você que é pai, mas você que é mãe pode vir também, que vai sobrar para você também, no bom sentido da palavra, no bom sentido, vai ser bom. E nós queremos abençoar a vida dos pais. Vamos falar uma palavra,
vamos encorajar vocês na Bíblia e também queremos celebrar a sua paternidade, orar por você, abençoar a sua vida. Então vai ser muito especial. Eu sei que alguns falam assim, não, mas o meu filho me chamou para almoçar, minha filha. Almoça, depois do culto você vai para casa, vai almoçar, pode passar a tarde junto, né? Mas não deixa de estar aqui não, tenho certeza que quem estiver aqui vai ser muito abençoado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. A mensagem dessa noite, eu quero já dizer para você que hoje é uma noite onde nós também vamos ceiar a ceia do Senhor. Quem não fez isso domingo pode fazer, quem fez domingo faça novamente. O que importa não é a quantidade, o que importa é o que nós fazemos enquanto ceiamos. Isso que é importante, é o entendimento dos símbolos e da verdade bíblica da ceia. Mas eu quero, antes da gente ceiar, eu quero trazer uma reflexão sobre um momento difícil na vida de dois homens especificamente, que realmente, certamente, foi um momento difícil na vida de muitas pessoas da época de Jesus, quando eles ficaram sabendo da morte de Jesus, quando eles tiveram a notícia terrível, que Jesus, o Mestre, Jesus, o Salvador, o Senhor, aquele que curava, aquele que tinha palavras de sabedoria, esse homem que era a presença de Deus aqui na terra, esse homem foi assassinado numa cruz. Esse contexto, Lucas capítulo 24, o verso 13, a pergunta é essa? É o verso 13 em diante. Claro, é que eu suspeitei. E nesse contexto, esses dois homens, a Bíblia diz no verso 13, que naquele mesmo dia, no dia, né, que aconteceu a ressurreição de Jesus, nesse dia da ressurreição de Jesus, lá nesse domingo, eles decidiram fazer uma caminhada até uma cidade chamada Emaús, e a Bíblia fala que eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o título dessa mensagem é Vivendo a Perspectiva Celestial. Amém? Vivendo a perspectiva celestial. Eu e você somos o tempo todo assolados para termos diversas perspectivas sobre os mesmos assuntos. A Bíblia relata vários episódios bíblicos que homens, mulheres, povos tiveram perspectivas diferentes sobre o mesmo relato e a mesma orientação. Vou dar algum exemplo para a gente poder começar. Em algum momento, a palavra de Deus fala que Moisés ele envia 12 espias a uma terra. Essa terra é uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, e eles vieram com os relatos. Os relatos eram bons e ruins, relatos reais e verdadeiros. Eles trouxeram uva, um cacho imenso de uva, eles trouxeram aquilo que estava sendo produzido pela terra, eles declararam que era uma terra frutífera, uma terra abençoada. Entretanto, era uma terra que tinha muitos povos poderosos, cidades fortificadas. O relato era positivo e negativo, era apenas um relato. Entretanto, a perspectiva de 10 dos 12 era uma perspectiva de derrota, de dúvida e incredulidade. A perspectiva delas é: não vai dar certo. Nós não temos capacidade para atingir os povos. Na verdade, nós seremos atingidos. 2, Josué e Caleb tiveram o mesmo relato, a mesma experiência, a mesma vivência, com uma perspectiva diferente. Eles vivenciaram as mesmas experiências e eles tiveram a perspectiva celestial quando eles disseram: opa, essa terra da promessa tem palavra de Deus que saiu da boca de Deus em relação a nós, então nós vamos crer na palavra, essa terra será nossa. Mesmo relato, mesma experiência, perspectivas diferentes. Eu quero que você reflita nessa noite sobre as suas perspectivas da sua própria história, porque o que nós somos chamados, amados, é vivermos as perspectivas celestiais. A primeira coisa que acontece em meio a um relato negativo, para aqueles homens, na perspectiva deles, um relato negativo, o Jesus morreu, Jesus foi assassinado naquela cruz, é que eles saem de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade literal, Emaús uma cidade literal, mas a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que Jerusalém tem uma tradução
grega que é a cidade da paz, Jerusalém, Jerusalém é a cidade da paz. Naquele ambiente, aqueles homens perderam a paz. No ambiente de tragédia, no ambiente onde eles estavam recebendo uma notícia ruim, eles perderam a paz. O que entrou no coração deles, pastor, eu posso dizer, entre tantas palavras, entrou uma frustração. Frustração. Eles estavam frustrados porque aconteceu exatamente o contrário do que eles imaginavam, e a história daqui a pouco vai contar sobre isso. Frustração, querido. Eu não sei se você está frustrado com alguma relação na sua vida, mas de onde vem a frustração? De notícias. A frustração vem de fontes que relatam coisas. A frustração vem de acontecimentos que você viu. A frustração vem de circunstâncias que a gente vive. E de alguma forma ela entra, ela é uma intrusa. Você tem que entender nessa noite que frustração é um intruso na nossa vida, é um intruso, ele não pode permanecer. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê que ele não pode. Mas a frustração, ele gera consequências nocivas dentro de nós, e a partir dessa frustração, gera comportamentos que não são os comportamentos que Deus quer da gente. Muito importante, se você estiver frustrado, se você um dia viver uma frustração, você tem que entender rapidamente, você tem que sair deste ambiente de frustração. Por que uma frustração vem? Ela vem porque possivelmente você perdeu o controle da situação. Possivelmente você já perdeu a capacidade de gerenciar bem todas as coisas e você se sente frustrado. Alguém aqui já se sentiu frustrado alguma vez? Levanta a mão. É muito comum, porque nós perdemos o controle da nossa vida, sabe quantas vezes? De vez em sempre. De vez em sempre. Nós estamos perdendo o controle por meio das notícias, por meio das coisas que chegam, por meio das situações que nós estamos vivenciando. De vez em sempre, nós estamos perdendo o controle. Algo inesperado, algo indesejado acontece, chega a nossos ouvidos, né? E nós somos assolados porque tudo que estava planejado, sonhado, aconteceu o contrário, ou no mínimo não aconteceu como esperado. Nesse contexto, vem frustração e nós estamos aí sendo alimentados por ela. O verso 14 fala que eles iam conversando sobre o que, queridos? Sobre os relatos negativos. E na verdade eles estavam se alimentando, os dois discípulos se alimentando das suas próprias frustrações. Você viu? Jesus morreu. Jesus foi machucado. Colocaram nele uma coroa de espinhos, ele recebeu chibatadas, ninguém o defendeu, ele não desceu da cruz, ele não pôde fazer nada, ele foi assassinado, Jesus morreu. Esse era o relato, e eles iam se alimentando daquela frustração, um alimentando o coração do outro. E a grande pergunta é, por que nós devemos fugir das frustrações? Essa é uma primeira pergunta, uma das primeiras perguntas. O verso 16 fala, no verso 15 fala, que Jesus, já ressurreto, ele se aproxima dos dois e começa a fazer a caminhada de Jerusalém a Emaús. Jesus agora está andando com aqueles discípulos. Entretanto, no verso 16 fala que os olhos dos discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A frustração, entre tantas coisas que ele pode causar, a frustração pode nos impedir de ver a luz de Cristo. De forma literal, para que você entenda, se você nunca ouviu falar sobre isso, há duas formas de você interpretar o não reconhecimento de Jesus. O primeiro deles é literalmente, os olhos deles foram fechados para ver que ali estava Jesus. Era o mesmo semblante de Jesus, fisicamente ele estava exatamente igual antes da cruz, só que de alguma forma os olhos deles foram fechados. Essa é uma forma de interpretar. A outra forma, que Jesus na sua ressurreição e com o seu corpo glorificado, de alguma forma o seu corpo foi modificado, e por essa razão, esse novo corpo que Jesus estava se apresentando, aqueles homens não tiveram capacidade de compreender que ali estava o próprio Jesus, o Filho de Deus. Mas o ponto que eu não quero defender nem um lado nem o outro é que a frustração gerou neles incapacidades de ver a Cristo, de reconhecer que o Filho de Deus estava andando com eles. Quantas vezes você está frustrado e a última coisa que você consegue perceber é a presença de Deus?
A última coisa que você fala, que você chega é que Deus está comigo. Não, uma pessoa frustrada, ela chega a dizer, Deus se esqueceu de mim. Uma pessoa frustrada, ela vai dizer, Deus não me ama, Deus não está comigo, eu estou sozinho nessa situação. Mas ali Jesus apresenta e está com eles e caminha com eles. E quando Jesus começa a perguntar, como se ele não estivesse sabendo, até porque ele foi o ator principal dos relatos e daquelas histórias, porque ele que morreu na cruz, ele fala, por que vocês estão preocupados? O que está assolando a mente de vocês? Por que vocês estão falando sobre essas coisas? E aqueles homens ficaram tristes. No verso 17, no final dele fala, e eles pararam entristecidos. Por quê? Porque a frustração era tão grande que quem normalmente está frustrado com alguma coisa que aconteceu, ele não tem entendimento de que alguém pode ter um sentimento diferente, uma perspectiva diferente. A tendência de uma pessoa frustrada é que, se eu estou frustrado, está todo mundo frustrado. Se o político que eu queria que ganhasse não ganhou e eu estou frustrado, ninguém pode estar feliz. Todo mundo tem que estar frustrado. Olha, se o meu time não ganhou e não foi campeão, então agora eu vou dormir frustrado. E ai daquele que estiver feliz do meu lado, porque tem que estar todo mundo frustrado. O frustrado, ele normalmente traz esse peso no ambiente. Se eu estou triste, todos estão tristes. Se eu estou assolado, ninguém pode estar em paz. Se eu estou pesado, tem que estar todo mundo pesado. Infelizmente é assim que funcionam as nossas realidades humanas. E eles chegaram e disseram, uai, você não está sabendo de nada? Uai, não, porque ele não era mineiro, né? Olha, Jesus também não, porque ele não sabia que era Jesus. Você não está ouvindo nada, você não ouviu os relatos. Há 3 dias aconteceu uma tragédia em Jerusalém. Jesus é interessante que no meio dessa conversa, como se ele não soubesse, eu acho que no verso 19, ele chega e fala assim, olha, quais? Como se Jesus não estivesse totalmente sabendo tudo, inclusive ele participou diretamente de tudo, ele fala, quais foram os acontecimentos? Muitas vezes você está assim, muitas vezes nós entramos assim, nós falamos conosco mesmo, a gente fala na nossa mente, a gente fala no banheiro, a gente fala olhando no espelho, e a gente conta os relatos, como é que fizeram isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? E você começa a falar com você e começa a falar com os outros, olha, você sabia que eu estou sentindo isso? Eu estou vivenciando isso, olha como é que o meu coração está pesado, e você começa a falar isso, e é como se Jesus não soubesse, e é como se Deus estivesse conversando com você, e Ele pergunta para você, sabendo de tudo, quais são os acontecimentos, o que está passando na sua vida, o que está acontecendo com você, como se Ele não soubesse, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você falando com Ele, e no verso 17, dentro do relato, que eles estão entristecidos, eles começam. E a partir daqui eu quero trazer o título, que eu já falei, você começa a vivenciar em 3 pessoas, 2 perspectivas diferentes, uma humana e uma celestial. A humana, daqueles 2 discípulos, vendo os relatos dizendo, aquele ambiente foi de derrota. Nós acabamos de ser derrotados. Eu acabei de ver a minha fé indo no ralo abaixo. Aquele que me gerou fé, aquele que pregou a palavra de Deus, eu seguia Jesus, ele morreu, agora nós estamos frustrados e derrotados. Essa era a perspectiva daqueles 2 homens. Os fatos narrados geraram em nós dor e tristeza. Entretanto, havia também uma outra perspectiva, a perspectiva celestial. Repita comigo, a perspectiva celestial. Porque Jesus estava vivendo e estava experimentando exatamente a vontade de Deus. Tudo aquilo que tinha ocorrido estava exatamente sobre o governo de Deus para aquele tempo. E é interessante que dentro desse ambiente de tristeza e frustração, no verso 21, aqueles homens chegam e falam assim, ora, nós esperávamos que Jesus, que fosse Ele que viesse a redimir o povo de Israel. Essa era a expectativa. Esse era nosso sonho, que a gente pudesse sair por exemplo, o domínio do Império Romano, que a gente pudesse sair dessa miséria de deserto, que a gente pudesse vivenciar um renovo, algo novo, que fosse redimir todo o povo. Quantas vezes você está assim, esperando algo parecido? Talvez na sua vida você fale, olha Deus, eu estou esperando algo, eu preciso ser renovado nessa noite,
Eu preciso ser abençoado na semana que vem. Deus, olha, você acorda mal e fala, Deus, não sei o que está acontecendo comigo, os dias são maus, eu preciso de alento. Não é assim que nós fazemos, eu faço isso. Alívio, Deus, me alivia hoje. Eles estavam aguardando um alívio, só que a perspectiva deles era pequena, porque eles inclusive acharam que aquilo que Jesus representava poderia sugerir a redenção de Israel, só que exatamente a morte de Jesus na cruz não apenas redimiu o povo de Israel, aquele ato de Jesus Cristo na cruz liberou poder e construiu o caminho de redenção de toda a humanidade, todo homem e qualquer mulher que estão aptos pela fé para adentrar o caminho de Cristo e serem redimidos, perdoados, restaurados, reestabelecidos. Então, mesmo naquela perspectiva deles era, acabou. E Jesus estava dizendo, não estava dizendo, mas ele estava, a realidade era, não acabou nada, foi muito ampliado. Jesus não veio apenas para redimir o povo de Israel, mas ele veio para redimir qualquer homem, de qualquer tribo, de qualquer país, de qualquer cidade. Perspectiva. Quais as perspectivas que você está tendo sobre as suas realidades? É importante que você pense sobre isso, eu quero que você reflita sobre isso nessa noite. Quais são? Quantas vezes, queridos, as coisas, elas não saem na sua vida como esperado? Quantas vezes as coisas não acontecem como você imagina, e por essa razão você fala, Deus não deve estar nisso, eu estou frustrado. Mas você frustrou porque você imaginou, você frustrou porque você criou uma expectativa, você determinou algo, e não era certamente exatamente o que Deus tinha preparado para você. Qual que foi o movimento de Jesus? Qual foi o movimento de Jesus? O movimento de restauração da vida daqueles dois homens. Jesus não apareceu para eles para acusá-los. Jesus não apareceu para eles para dizer, olha, como é que vocês não creem em nada. Não, Jesus queria produzir um despertamento, um abrir de olhos, segundo os relatos que estão aqui. Mas é interessante, antes de fazer isso, que aqueles mesmos homens que ouviram relatos de dor, relatos de frustração, de tragédia, e eles não conseguiram interpretar essas situações, no verso 21 em diante, eles também ouviram relatos positivos, eles também ouviram relatos bons a respeito do que poderia estar acontecendo. Havia um pouquinho de esperança, tinham pessoas dizendo algumas coisas que poderiam assegurar que Jesus tinha sido ressurreto, que Jesus tinha ressurgido, quando eles falam o seguinte, olha, no verso 21 em diante, depois do verso 21, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam, é verdade, algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o ouviram. Mesmo com possíveis relatos, contra-relatos negativos, dizendo, olha, pode ser que há uma esperança, pode ser que ele esteja vivo, pode ser que o que as mulheres estão dizendo seja real, pode ser. Eles continuaram o caminho de Emaús, frustrados e tristes. E aí Jesus vem para despertá-los, e eu quero concluir com essa palavra. O que acontece conosco quando nós estamos frustrados, nós estamos nos alimentando de uma notícia ruim, sem construir sobre ela uma esperança, quando nós estamos vivenciando uma perspectiva humana das coisas, sem entendimento do todo, ou entendimento, não estamos conseguindo ter a lente certa, a lente de Deus sobre a situação, a lente de Deus. Eu estava voltando agora de viagem, no carro, e a minha sogra, ela fez um exame médico, para fazer a renovação da carteira, e ela estava de óculos, e ela disse que ela não conseguiu ver nada, e ela já sabia que a lente dela estava ruim, e a instrução que ela teve dos médicos era que ela deveria trocar a lente. E aí eu cheguei para ela, e a gente estava conversando no carro, e na estrada, e eu disse, mas
a sua lente é para longe ou para perto? A minha lente é para perto. Mas o exame não é para longe? Porque você não dirige o carro assim. Você dirige o carro, né, a sua visão tem que estar boa de longe. E ela falou, olha, não tinha pensado nisso, mas é. E eu comecei a fazer uns testes com ela, Dudu. Nós estávamos na estrada e eu brinquei com ela assim, ó, quem acertar a placa primeiro ganha. E aquelas placas da direita, quaisquer que sejam, fiscalização 100 km por hora, qual que era a cidade, vira à direita, tinha aquelas plaquinhas menores, quilômetro 361. E nós começamos a brincar e ela começou a acertar. Não antes da gente, mas muito rápido. Eu falei, uai, mas você está conseguindo ver tudo. Que exame que foi esse que você fez? Não, mas ele falou que eu preciso trocar a lente, eu já fui no oculista, confirmou. Eu falei, eu acho que o problema é o seu óculos. Quem sabe você não faz o exame sem óculos? Ela falou, mas, não tinha pensado nisso? Vocês acreditam que ela fez o exame ontem ou hoje? Eu acho que foi ontem, ou hoje, e ela passou no exame. Semana passada ela não tinha passado, porque estava usando óculos. Hoje ela foi sem óculos e passou no exame, gente. Dudu, explica isso para mim, Dudu. E eu cheguei e eu celebrei porque ela estava triste, que poderia não ter que dirigir, e aquela história toda que vocês conhecem. Então, muitas vezes que nós temos que ter a lente certa para fazer as coisas. A lente de Deus para entender os acontecimentos da nossa própria vida, da nossa própria história, acontecimentos que acontecem nos nossos filhos, acontecimentos que acontecem com nossos amigos, na igreja, acontecimentos que acontecem na nação que você está presente, no Brasil. A gente precisa de uma lente certa. Para quê, pastor? Para ter a perspectiva certa e reagir corretamente. Senão a nossa tendência pode ser a mesma tendência daqueles homens, que na sua frustração, eles entraram em um ambiente de desistência. Eu estou indo embora de Jerusalém. Eu estou indo embora de Jerusalém. E Jesus chega para ele nesses últimos relatos, e no verso 25, a Bíblia fala, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eu quero nessa conclusão falar de duas coisas, pelo menos duas coisas, 2 pontos essenciais, para que você vivencie a perspectiva celestial, e você possa fugir de um ambiente de frustração, que traz todos os danos que eu já falei aqui. E a primeira coisa está nessa resposta. A NVI não fala honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas. A NVI fala, vocês custam a entender e demoram a crer em tudo. Vocês custam a entender. Jesus está falando assim, olha, vocês custam a entender. Vocês demoram para entender e para crer, para botar valor em tudo aquilo que está escrito. A primeira coisa que eu quero trazer aqui, que pode nos permitir vencer esses ambientes de frustração, é que precisamos ter fé na palavra de Deus. Muito mais do que colocar a fé em algo que é passageiro, humano e algo que é menor. Nós precisamos da palavra de Deus. Fé e crença naquilo que a palavra de Deus fala. Se nós tivermos fé, crença real no que a palavra de Deus fala, possivelmente nós seremos protegidos, libertos de muitos ambientes de frustração que nós podemos estar sendo inseridos. Mas se crermos na palavra de Deus, nós seremos protegidos. Eu quero falar sobre isso. Tenha fé, querido, tenha fé. Escute a palavra, leia a palavra. Escute o que a palavra diz a seu respeito. Escute o que a palavra diz a respeito de como você deve se comportar naquela ou naquela situação. Olha quantas palavras, quantas promessas, quantas instruções de Deus claras, explícitas, sobre como nós devemos comportar em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às ansiedades. Está tudo na Bíblia. E é tão superior à perspectiva celestial, e muitas vezes nós não entendemos quando estamos presos a uma lente menor, que a palavra de Deus fala que você deve se alegrar na tribulação, você deve ter regozijo quando você for provado. Isso é loucura na nossa perspectiva humana, por isso tem muita gente frustrada e adoecida, porque está vendo as coisas com uma lente humana, e não vai compreender o contexto e a forma que Deus vê as coisas. Nós precisamos buscar Deus, quais são os seus olhos, o que os seus olhos estão vendo, qual é a perspectiva. Foi morte, para eles era o fim, para Jesus era só um recomeço. Para eles, agora a fé, ela foi pelo ralo, e para Jesus é o seguinte, olha,
esse ato vai produzir fé em muitos, muitos virão após a minha morte e a minha ressurreição. Está entendendo a perspectiva? O que você está vivendo na sua vida, querido? Será que você está com a perspectiva certa? Será que está vendo como deveria ver? E a segunda coisa que eu quero falar, além da fé, é que no verso 29, depois de Jesus falar, no verso 26, ele fala, vocês são tardios, para acreditar. Ele fala, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E aconteceu algo, querido, depois de Jesus pregar tanto para esses homens, eles estava ficando tarde, e Jesus disse, eles não sabiam que era Jesus, que ele iria continuar a sua jornada, e aqueles homens iam parar ali naquela vila de Emaús, e eles chegam para Jesus, no verso 29 fala assim, olha, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. A segunda coisa que quero ressaltar, queridos, nesse processo de mudança de perspectiva, nesse processo onde nossos olhos podem ser abertos para uma nova realidade, a segunda coisa é você desejar, clamar a presença de Deus. Fica conosco, Jesus. Fica comigo, Jesus. Não passe, não, o Senhor não vai passar. O Senhor não vai na outra vila. A obra do Senhor não está completa na minha vida. A obra do Senhor não está completa no meu coração. Fica conosco, fica com a gente. E a Bíblia fala que Jesus respondendo prontamente, fica com aqueles 2 discípulos que ainda não estavam com os olhos abertos, e Jesus está na mesa com eles. Daqui a pouco nós teremos uma mesa celestial de ceia, e nessa mesa a palavra de Deus fala que Jesus pega o pão, e ele abençoa aquele pão, e ele parte o pão, e nesse momento que eu chamo de comunhão, nesse momento de intimidade, nesse momento de regozijo em poder celebrar e poder alimentar da mesma comida, nesse ambiente, a palavra de Deus fala que os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles viram Jesus. Meu Deus, é o Cristo. Os nossos corações estavam ardendo. Um chega para o outro, porque Jesus, logo depois que ele é revelado, ele some dali, ele some, ele desaparece, e aqueles homens disseram, mas olha, você também sentiu o que eu senti? Você também teve a percepção que eu tive? Ele ia pregando sobre Moisés, ele ia pregando sobre os profetas, o nosso coração estava ardendo, por quê? Porque era o próprio Deus, mas os olhos estavam fechados, mas os olhos foram abertos. Jesus, Ele é o Senhor. No outro dia, eles voltam para Jerusalém, a cidade da paz. Em Jesus eles encontraram a sua paz, porque eles renovaram a sua fé nas Escrituras, eles creram na palavra, e eles clamaram, Jesus, completa a sua obra, fica conosco, já se faz tarde. Há uma música muito antiga, e talvez alguns de vocês conheçam, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar, para pousar, faz em mim morada permanente, ficar Senhor, meu Salvador. Exatamente. E essa é uma das grandes mudanças. Quando Jesus está no nosso meio, tocando a nossa vida, a nossa perspectiva é mudada. Eu quero orar um pouco, e nós vamos rapidamente, e não rapidamente, alegremente, celebrar a ceia, mas eu quero orar por você. Talvez você ouviu essa mensagem, e talvez a sua vida passa como um filme, e a sua história, as áreas da sua vida, a sua relação com pessoas, a sua relação com coisas, talvez a sua relação com o próprio Deus, talvez as experiências que você está vivendo, aquilo que está chegando, talvez a própria nação brasileira, talvez a cidade do Horizonte, talvez o trabalho, notícias, muitas coisas, e você se vê frustrado talvez você está aí perdendo energia, desenergizado muitas vezes, perdendo vigor, e até querendo desistir como aqueles homens. Olha, nós vamos para Emaús, nós vamos sair de Jerusalém, nós vamos fugir,
né? A tendência nossa, você sabe muito bem, é que a tendência nossa é a gente foge do caos. Sim ou não? A gente foge. Onde é que tem caos? É ali. A tendência nossa é, meu Deus, eu vou para lá então. Por quê? Pela perspectiva que a gente dá. Eu queria orar por isso antes da gente poder celebrar essa ceia do Senhor e realmente clamar a Jesus que possa produzir essa mesa de cura, essa mesa de abrir de olhos, que possa tocar o seu coração. Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Eu queria te dar um tempo nessa noite para que você pudesse orar ao Senhor também. Talvez a sua oração seja o mesmo pedido que aqueles homens fizeram. Jesus, fica comigo. Talvez essa seja a sua oração nessa noite. Jesus, eu quero ter meus olhos abertos. Jesus, eu quero ter a minha realidade mudada. Eu quero poder compreender o que eu estou vivendo, não na minha perspectiva, mas na perspectiva celestial. Eu quero compreender as coisas. Talvez essa seja uma oração que hoje tem valor para você. Talvez nesse dia que você veio, você está precisando ouvir. Eu quero ministrar o seu coração. Feche seus olhos, põe a mão aí no seu coração. Se você quiser, põe a mão nos seus olhos também, para que os seus olhos sejam abertos. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Deus, por esse tempo. A Tua palavra, Deus, ela é tão poderosa, ela é tão simples e tão poderosa. Ó Deus, quantas vezes nós estamos tão próximos desses homens que estavam, ó Deus, indo de Jerusalém a Emaús, frustrados com os últimos acontecimentos, entristecidos com os relatos que chegaram. Mas a palavra de Deus nos afirmou hoje, Pai, que bastou o Senhor entrar na história desses homens, bastou o Senhor despertá-los para crer novamente, bastou o Senhor estar com eles e ter comunhão com eles, que os olhos deles foram abertos, a perspectiva mudou. Talvez, Senhor, exista alguém que está aqui nessa noite, que precisa ter os olhos abertos para as Tuas realidades. Jesus, toque em nós nessa noite. Nós somos, ó Deus, carentes do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ver com os Teus olhos. Nós precisamos, ó Deus, da lente certa, Pai, para poder examinar corretamente e para poder reagir corretamente. Nos ajuda nessa noite, Jesus. Toca, Pai, nesse homem que está precisando, nessa mulher, ó Deus, que está clamando, está dizendo, olha, eu sou o alvo, Jesus, fica comigo. Entra na minha história, entra na minha família. Abençoa-me, Deus, abençoa meus filhos, meus netos. Muitas vezes é assim que nós estamos vivenciando tantas coisas, nós estamos envolvidos, tantas áreas. Nós precisamos do Senhor Jesus. Deus, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Ó Pai, se o Senhor quiser, Pai, que o Senhor pode curar pessoas nessa noite. O Senhor pode, Deus, nos dar, Deus, uma visão correta. O Senhor pode, Deus, nos trazer, Deus, alívio. E o Senhor pode nos fazer andar, Deus, sair desse caminho de frustração e, ó Deus, de voltar a um caminho de paz. A um caminho, ó Deus, onde o Senhor está presente, nos guiando, nos dirigindo, ó Deus, e nos instruindo. Faz isso nessa noite, Pai. Faz isso nessa noite. Fala conosco, Pai. Atinge também, Deus, as nossas famílias. Talvez alguns aqui estão orando pelas suas famílias, pelos seus empregos, talvez orando pelos seus relacionamentos. Ó Deus, que essa graça, essa unção, essa palavra, ela expanda, Deus, essas quatro paredes, expanda, Deus, a gente, expanda, Deus, esse ambiente que nós estamos, e atinge, Deus, as nossas casas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Deus, os nossos relacionamentos. Abençoa, Deus, nossas finanças. Abençoa, Jesus, nosso trabalho. Sê conosco, Pai. Nos dá a perspectiva certa, Jesus, nos dá. E agora eu oro também, Deus, antes da gente ceiar, nos dá a perspectiva certa desse tempo, Jesus. Que todos que estão aqui, Deus, nesse ambiente, tenham a perspectiva certa, ó Deus, do poder da sua ressurreição. Ó Deus, da graça, da bondade, do amor que foi liberado naquela cruz, que para muitos foi derrota, mas para nós que vamos crendo é o poder de Deus, para salvar o pecador. Nós estamos aqui, Deus, por causa do Senhor. Abre nossos olhos e nos permita, Deus, viver esse tempo de mesa, ó Deus, com alegria e regozijo no coração, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Eu queria pedir aos diáconos que pudessem, né, a diaconia que pudesse, né, se você puder, fica de pé para a gente ser mais rápido, né, na distribuição.
você vai pegar o elemento e você vai esperar que nós vamos fazer todos juntos. Todos juntos. Onde está? Ele não está. Recebe o pão, recebe esse suco de uva, o vinho. Muito bem. Queridos, no mesmo capítulo 24, antes dessa história, né, que Jesus vivenciou com seus discípulos, a Bíblia fala que as mulheres foram ao túmulo de Jesus, lá no verso 1, no verso 2, e a Bíblia fala que eles entraram no túmulo e não acharam o corpo de Jesus, e elas estavam perplexas a esse respeito, e a Bíblia fala que aparecem para elas 2 anjos, e esses anjos perguntam para ela uma pergunta que muitas vezes nós precisamos responder. Por quê? No verso 5, por que buscais entre os mortos ao que vive? Aquelas mulheres também estavam vivendo uma perspectiva humana. Aquelas mulheres estavam buscando Jesus como alguém que morreu, mas Jesus já estava vivo. Mas elas não sabiam. Eles continuam dizendo, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Há um poder na ressurreição. O primeiro deles, eu quero ministrar, querido, aqui, se ele foi ressurreto, e ele foi, ele está no nosso meio. Ele está aqui conosco. Ele pode estar na sua casa, ele pode estar na sua família, ele pode estar no trabalho. Na hora que você entra pela porta do seu emprego, ele pode estar nos relacionamentos, porque ele está vivo, ele ganhou autoridade para fazer isso. E ele não ganhou autoridade apenas para estar nos ambientes, mas para todo aquele que crer e o aceita, e concede a ele espaço, Jesus tem autoridade para realizar a sua obra. Isso faz parte do poder da ressurreição. Ele está e ele pode realizar. Ele pode fazer na minha vida, ele pode fazer na sua vida, porque ele está presente e ele pode realizar. E é interessante que nessa história, eu já disse aqui, eu quero só relembrar a vocês, que Jesus pega o pão, ele senta na mesa daqueles discípulos, ele pega o pão, ele abençoa, ele parte o pão e dá. Você conhece o símbolo, eu sei disso, a maioria de vocês possivelmente. Ele parte o pão, um símbolo dele mesmo sendo partido por amor à minha vida e por amor à sua vida. Jesus estava dizendo assim, olha, é isso que eu sou, um Deus que se partiu, porque amou o ser humano, um Deus que foi moído para resgatar e redimir o ser humano. Com esse entendimento, querido, com essa fé, eu queria que você pudesse comer do pão. Trazendo à memória, não a derrota, não a tragédia, mas o amor, a graça, a bondade e a vitória de Deus na cruz. A perspectiva dos homens diz, ali Jesus perdeu. Na perspectiva celestial, Jesus foi um vencedor. Jesus, ele venceu. Jesus, ele ressuscitou. E ele está no nosso meio. Amém, queridos? Louvado seja o nome dele. E ele continua. Na noite que ele foi traído, ele também pega o vinho, ele pega um suco. Na verdade era o vinho, nós estamos tomando um suco de uva. E ele diz o seguinte, esse é o meu sangue da nova aliança. Todo homem, toda mulher, de onde for, de qualquer nação, de qualquer povo, não apenas de Jerusalém, todo homem e mulher que tem fé em mim e deseja ter um relacionamento comigo, o meu sangue, o sangue de Jesus Cristo, é o acesso para qualquer um, para se aproximar de Deus. Você precisa entender essa realidade nessa noite. O sangue de Jesus é
o acesso. O sacrifício de Jesus é o acesso para qualquer homem, do maior ao menor, do mais bonito ao mais feio, do mais rico ao mais pobre. Quem se arrepende, quem reconhece Jesus, pode adentrar em um relacionamento com o Pai, por causa do sangue de Jesus. Se você entende, se você ama essa realidade, tome do vinho. Se você puder, celebra Jesus um pouco. Celebra Jesus. Diga palavras. Apresente diante de Ele a sua gratidão. Ah, Deus, como nós somos gratos pelo Senhor. Como nós somos gratos a Deus nessa noite. A nossa vida foi mudada. Nós não somos como éramos. Os nossos olhos foram abertos, obrigado. Seus olhos foram abertos, queridos. Você deve celebrar a Cristo, porque nós tivemos nossos olhos abertos. Nós não andamos mais perdidos, nós não andamos mais como aqueles que não sabem para onde vão. Nós sabemos onde estamos, nós sabemos para onde vamos. O Senhor está nos aguardando, igreja. Nós celebramos a Jesus. Obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor realiza muito além do que nós podemos imaginar. Nessa noite, Deus, o Senhor é o alvo da nossa celebração. O Senhor é o alvo, ó Deus, da nossa gratidão. Te amamos, ó Deus, te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Aleluia. Se você pode, querido, dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, espero que vocês tenham sido abençoados pela palavra do Senhor e pela presença de Deus aqui. Eu quero abençoar vocês para que vocês vão em paz para suas casas, que vocês cheguem em paz, que vocês possam vivenciar uma nova perspectiva na vida de vocês. Que os seus olhos sejam abertos. Se nessa noite ainda não foram totalmente abertos, que a partir de hoje seus olhos sejam totalmente abertos às realidades de Deus para a vida de vocês. Vocês possam compreender sabiamente o que e os porquês vocês estão vivendo o que estão vivendo. Que a graça de Deus inunde seu coração. Vocês sejam bem-aventurados e bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Cumprimenta alguém antes de ir embora e fique na paz do Senhor.